O médico examinou cuidadosamente a orelha de Timothy e ficou surpreso com o que viu. Não era algo que já tinha visto antes em sua carreira e definitivamente não era algo que pudesse ser consertado com uma simples visita ao médico. Teresa assistia em silêncio e esperançosa de que o médico iria ser capaz de ajudar o seu filho. No entanto, ficou claro que não seria assim. A enfermeira examinou os ouvidos de Timothy por dentro e encontrou algo que a fez engasgar de surpresa. Ela rapidamente se desculpou e saiu da sala, deixando Teresa e Timothy se perguntando o que poderia estar errado na criança. Timothy perguntava o que poderia estar de errado e estava perdido e pensativo, enquanto Teresa tentava entender toda a situação. A expressão preocupada da enfermeira não deixou ninguém calmo. Teresa ficou mais nervosa quando ela entrou na sala de novo com um médico. E ele colocou a mão na cabeça do menino e começou a explicar o que havia descoberto. Enquanto suas palavras tentavam tranquilizar a gravidade da situação, a mãe começou a perceber que seu filho mudou drasticamente, não fazendo tantas perguntas como ele fazia antes. Ela começou a ficar preocupada, mas acreditou que o menino estava passando por um período que ele não queria falar com ela. Por mais esforços que a mãe fizesse, Timothy não era um menino popular. Ele preferia ficar sozinho e não interagir com outras crianças no parquinho. Ele se acostumou a passar longos períodos na frente da televisão com um videogame e fones de ouvidos. Para chamar a sua atenção, Teresa precisava dar tapinhas em seu ombro. A mãe estava preocupada que a paixão do filho por videogames pudesse se tornar um vício em jogos de azar ou tornar difícil a interação dele com outras pessoas e crianças de sua idade. Ela também achou que a culpa da falta de interação dele também fosse culpa dela. Teresa achou que a saída era reduzir o tempo que o filho passava na frente do videogame. Timothy podia ter se esforçado para interagir com a mãe, mas seu principal problema era o relacionamento com o pai dele, John. Apesar de se amarem, o casal se separou muito antes de Timothy nascer. John não queria manter Timothy porque não se sentia preparado emocionalmente nem financeiramente para ter uma criança. Teresa sempre quis ter filhos, mesmo que eles não fossem planejados. Então, ela teve o bebê convencendo John que eles poderiam ser bem-sucedidos na criação do menino. Mas quando Timothy tinha 2 anos, John explodiu, pois o relacionamento deles era cheio de brigas. A solução foi a separação. Criado sem uma figura paterna, foi mais difícil amadurecer e se tornar um adulto. John e Timothy nunca tiveram um relacionamento próximo, então não havia nada que ele pudesse fazer para ajudar. Teresa quase implorou para que ele ficasse quando decidiu partir, mas não houve nenhuma mudança de sua parte. Teresa sabia que seu filho havia lutado, mesmo sendo muito pequeno para se lembrar da maior parte dos acontecimentos. Assim, ela não podia julgar o filho por buscar consolo nos jogos de videogame à medida que ele envelhecia, mas isso estava ficando fora de controle. Havia motivos para se preocupar e o problema de audição do filho poderia ser causado pelas horas de uso de fone de ouvido durante os jogos. Teresa disse sobre suas preocupações e imediatamente começou a limitar o seu tempo de jogo, além de proibir os usos de fones de ouvido por um tempo. Assim, Teresa acredita que, sendo proibido de usar fones, sua atenção melhoraria. Este não era o caso. Apesar de olhar para Teresa sem usar os fones, seus problemas pareciam estar piorando, e isso acontecia em qualquer lugar. Parecia que ele nunca tirava o fone, mesmo não estando com um.
Os professores começaram a entrar em contato com Teresa para discutir a piora dos comportamentos de Timothy nas aulas. No início, eles presumiram que ele estava distraído e desobediente, mas começaram a se preocupar. Um exemplo mais notável é quando a professora de inglês disse a Teresa que temia que ele estivesse ficando surdo e queria a explicação do porquê isso estaria acontecendo. Ela conversou com um de seus professores e descobriu que Timothy tinha a mania de espetar o lápis e canetas em seus ouvidos. Talvez isso tenha levado a algum dano interno ou algo ficou preso em seu ouvido. De início, a mãe não aceitou essa possibilidade, mas agora estava claro que algo estava acontecendo e a audição de seu filho estava em jogo. Foi difícil para Teresa conseguir um médico certo para Timothy, e ele ainda era coberto pelo plano de saúde de John. Ela precisaria utilizar o plano em caso de preocupações com o filho. Ela sabia que se utilizasse, John ficaria bravo, mas ligou para ele a fim de tentar explicar a situação. Talvez depois de tantos anos, ele aceitasse ajudar seu filho, já que ele nunca pediu nada a ele. Inicialmente, suas ligações foram ignoradas, e a caixa postal mostrava que ele ainda usava o mesmo número. Ela continuou insistindo nas ligações, e só depois de 5 dias ele atendeu. O que você quer? Ela explicou como a situação de Timothy estava complicada e que ele precisava ir ao médico para descobrir o que estava acontecendo. Quando ele disse que Timothy poderia usar o plano para ir ao médico e que arcaria com todas as despesas médicas do garoto, Teresa quase desmaiou. Teresa agradeceu, mas John disse que era o mínimo que ele podia fazer, já que nunca foi um pai presente. Um dia antes da consulta, Teresa recebeu uma ligação de John e ela mal acreditou naquilo. Ela ficou nervosa, achando que ele iria dar para trás e desistir de pagar as despesas médicas. Mas quando atendeu, foi surpreendida. Por favor, me avise caso você e Timothy precisarem de uma carona até o médico. Teresa ficou sem fala e nunca esperou algo assim vindo de John. Ela estava preparada para ir de ônibus, caso John não aparecesse, porque ele poderia fazer isso. Mesmo ela ligando, não foi atendida. Quando estava prestes a desistir, alguém toca a campainha e ela vai atender. John tinha o rosto vermelho e explicou que o despertador não tocou. Então, ele correu para chegar no horário. A viagem foi muito silenciosa, porque John não sabia como ser pai e Timothy estava olhando para os lados, inquieto. Quando chegaram, a enfermeira pediu que eles a seguissem para uma sala e o médico entrou logo em seguida. Ele examinou o menino e disse que tinha uma agenda lotada, mas achou tempo para atender Timothy pela sua perda severa de audição. O médico perguntou ao garoto como era a dor, e ele respondeu que não sentia dor e já havia se acostumado com a falta de audição. O garoto ficou calmo durante o exame, porque queria se livrar daquilo o mais rápido possível. O médico uniu as sobrancelhas enquanto examinava os canais auditivos de Timothy. Teresa estava nervosa e sentia sua respiração acelerada. E então, doutor, notei que um lado de sua orelha parecia muito diferente da outra. Falta um pedaço do tímpano e a infecção causada pelas cutucadas de Timothy parecem bem severas. O que isso realmente significa? Eu não consigo entender, doutor. Diga-me exatamente o que aconteceu para ele perder um tímpano. O médico voltou a dizer que o garoto não podia ter perdido um pedaço do tímpano e o outro ter ficado intacto assim. Teresa não entendeu porque John evitou contato visual e não se surpreendeu por seu filho ter um problema tão estranho. Teresa pressionou o médico para que ele explicasse a situação direito. É impossível que a lesão do tímpano tenha acontecido recentemente e não houve nenhum dano. Essa é uma condição rara e geralmente é herdada.
Teresa ficou surpresa porque nunca tinha ouvido falar desse problema enquanto crescia. Ela olhou para John, que parecia estar envergonhado. Eu sabia que era uma possibilidade. Ele parecia tão saudável. Teresa ficou furiosa. Ele deveria ter contado isso a ela. A mulher se conteve e pediu para ele explicar isso depois. John engoliu a vergonha e contou que essa anomalia genética acontece em sua família desde seu pai e tio. Ele até pensou que Timothy poderia se safar disso se não fosse o seu filho, mas esse não era o caso. A condição piorou tanto porque a criança não teve um tratamento precoce. Teresa se sentiu traída. Isso não era algo que deveria ter sido escondido da mãe de seu filho. Por que você não contou antes? Ela até tentou se controlar. O médico interveio e disse que havia uma forma de resolver o problema: a cirurgia de correção. Ele disse que o paciente iria se recuperar rapidamente. No caminho de volta, a viagem foi silenciosa para que Timothy não precisasse presenciar uma briga. Quando chegaram, o menino desceu e a mulher estava pronta para brigar com John, mas viu lágrimas caindo de seu rosto. Ele nunca havia chorado. Ela não entendia por que ele estava mostrando essas emoções. John começou a chorar mais e dizer que nunca mais conseguiria ser feliz após deixá-los. Ele queria se aproximar de novo e tentar reparar seus erros, mas não conseguiu. Teresa sentiu compaixão e sabia que ambos tinham culpa em tudo o que aconteceu. Teresa perdoou John e ele arcou com todos os custos da operação, e foi um sucesso. Timothy voltou à sua vida normal e John fez inúmeras visitas. Teresa e John não voltaram a ter um relacionamento, mas Timothy teria um bom relacionamento com o pai a partir dali. Nunca é tarde para se arrepender e pedir desculpas. Isso pode ser um ato que ajuda os dois lados. Pense nisso. Gostou da história de hoje? Deixe um comentário aqui embaixo, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!